Da estrada ao digital, da tradição à inovação. Começa agora o videocast do Confere. Entre negócios e propósitos. Conversas sobre o presente e o futuro da representação comercial com quem transforma mercados. Diálogos que conectam profissionais e impulsionam a representação comercial no Brasil. Olá, estamos iniciando um novo episódio de Entre Negócios e Propósitos, um projeto do Confere para uma comunicação sobre o setor da representação comercial, o setor produtivo, falar sobre negócios, sobre vida. Hoje estou com dois amigos, somos dirigentes do Sistema Confere Cores, diretores do Confere e amigos. Eu sou Arquimedes, estou com o João Pedro e com Eli Ricardo. Cumprimento os dois. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Eli, hoje é feito um trabalho renovador no Pará, né? Com novas lideranças. Então, assim, o que é que você vê como um legado para deixar para as novas lideranças que atuam em prol da representação comercial, não só no Pará, mas também como liderança nacional que você é? Eu acho que a principal é a continuidade nessa conexão que foi criada ao longo desse trabalho feito na gestão anterior e com o apoio da diretoria, dos colaboradores, mas de entender e estar mais próximo do representante comercial. Eu acho que a maior dificuldade que existia no Conselho era esse distanciamento da categoria, entender, compreender o que era o Conselho, o que é que ele poderia colaborar, se reconhecer como uma profissão regulamentada e, principalmente, se valorizar como esse profissional que tanto contribui para a economia, tanto do Estado como nacional, com o abastecimento da cadeia produtiva e com uma visão mais empreendedora. Eu acho que esse orgulho de bater no peito e se reconhecer como representante é nosso maior legado. Eu até brinco que no passado uma coisa que me entristecia muito é você estar junto com os colegas, chegava no hotel, eu pedia sua profissão, eu sou contador, eu sou advogado, e ninguém se apresentava como representante comercial. Isso mudou. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Não sou amigo, como toda a diretoria. O representante hoje está muito mais ligado à sua própria identidade, a valorização da profissão, do profissional e da contribuição que nós temos hoje dentro da sociedade. Sabe o grau de importância do trabalho. Mas, João, dentro do trabalho hoje que é realizado em Santa Catarina, na tua vida de representação comercial, tá? Como é que você mede o impacto do teu trabalho e qual o trabalho hoje está sendo mais relevante e com impacto maior para o representante comercial dentro de Santa Catarina? Eu acredito que as coisas vão acontecendo. Nós tivemos um passado que o pessoal não entendia, como o Ricardo falou, não entendia um pouco a profissão, era um pouco revoltado com a profissão. E hoje ele passou a entender o que é ser representante comercial e, melhor, começou a entender a ser empresário da representação comercial. Né? E passou a acompanhar mais o Conselho. Então nós temos lá pessoas que acompanham o Conselho, têm interesse de saber o que está acontecendo. Eu recebo vários WhatsApp para saber como está a profissão junto à esfera federal da política, e isso nos faz cada vez crescer mais, nos unirmos mais. Mas quando você traz essa conotação do representante comercial empresário, né? Você precisa de indicadores, de dados, tal. Me parece que há um projeto muito grande que possibilita essa visão ou um trabalho pronto para a gestão de dados que o representante pode ter. Eu acho que é um trabalho inédito no Brasil, realizado em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como é isso? Isso começou o ano passado, porque o representante comercial, você me pergunta, o Conselho nos abastece com o quê? Comecei a imaginar descontos em algum lugar. É difícil trabalhar com isso, porque muitos nem dão descontos. E aí eu comecei a dizer assim, eu tenho que ajudar ele na profissão, dar o principal para ele, o que são dados. Quem tem dados e informação tem tudo.
E foi numa conversa com um professor que eu tive, que trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, nós começamos a desenvolver. Hoje, o ano passado a gente já começou a desenvolver isso, nós temos um BNAE, né? Um observatório de Santa Catarina, com dados muito relevantes lá dentro e sempre atualizados. Por exemplo, hoje em Santa Catarina, nós temos uma prospecção para o representante comercial. Ele pode prospectar o cliente dele. Ele prospecta o cliente dele e coloca numa base dele, né? Só ele tem acesso a isso aí. E ele mexe com essa base, ele enriquece esse cliente dele. Hoje, nós temos uma visão de mercado. Por exemplo, o representante que trabalha com roupa infantil. Será que é interessante para ele saber qual é a cidade de Santa Catarina que tem mais crianças na faixa etária da que ele trabalha? Nós temos esse dado para dar para ele. Nós vamos dizer, em tal cidade tem crianças de 0 a 5 anos, tem tantas crianças. E são informações que a gente vai buscar em fontes seguras. Então, o representante ele pode entrar na sua base própria, no site do Core Santa Catarina, e a partir daí tem uma gestão completa sobre segmento de mercado, faixa de consumidores, onde tem localizados os maiores mercados, onde ele pode atuar, se é norte, leste, sul. Perfeito, isso já está em funcionamento. Nós estamos com workshop para passar isso para os representantes comerciais. É tudo em nuvem da Serpro. A Serpro hoje é quem cuida de toda a parte de tecnologia do governo federal. São nuvens seguras e todos os dados desse representante estão lá. Só ele tem acesso a esses dados. Então, nós sempre vamos para o workshop, convidamos representantes comerciais para começar a participar, olhar o observatório, olhar Santa Catarina, ver onde estão os representantes comerciais, onde tem mais mulheres, onde tem mais homens, a faixa etária dos representantes comerciais. Isso para a sociedade é um ganho, né? Então, alguém da sociedade quer saber quem é essa profissão dos representantes comerciais, que trabalha que mexe com 20% do PIB de Santa Catarina. Quem são essas pessoas? Sim. Entendeu? Então, ali está nesse observatório que foi criado em Santa Catarina, é inédito, e está dando continuidade em cima disso. Que bom, é uma prestação de serviço. Agora, quando se fala em 20% do PIB, ou se fala em políticas públicas ou atuação política institucional, como pode as lideranças do setor, as entidades, poder atuar política institucionalmente em garantias ou assegurar um bom futuro para a categoria profissional? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho, presidente, como o João falou, o representante evoluiu. Ele é um empresário, mas é um empreendedor, né? E eu acho que a gente tem que estar sendo alinhado com outras instituições. Exemplo, o Core, no passado e recente, fez um convênio com o Sebrae e vários representantes participaram do Empretec para que abrisse a mente para novas oportunidades, novos negócios dentro da própria representação. E a gente, dentro de uma política institucional de alinhamento com outras entidades, com uma relação com a FEComércio, que também, através do Sistema S, oferta alguns cursos de aprimoramento, capacitação. A gente vem explorando esse caminho, mas nós também temos uma relação muito positiva com a DAPA, que é a Associação dos Atacadistas e Distribuidores, onde a gente senta com a associação e conversa em reunião o formato correto de se contratar e de fazer uma gestão com o representante comercial. Se você tem um olhar dentro do PIB, 70% da força de venda dos atacadistas e distribuidores são RCAs. E você tendo essa relação com essa instituição de como ele proceder corretamente, de forma segura, numa gestão com o representante, é positivo para ambas as partes. Da mesma forma, a gente tem essa relação com a Aspas, que é dos supermercados, porque o presidente entende que mais de 50% dos seus fornecedores são representantes comerciais, que são a extensão da indústria. Ali eles estão garantindo um abastecimento, mas com um resguardo, né, com a garantia que você está conversando com a indústria diretamente. Então, eu acho muito importante você estar conversando também com a linha governamental, seja municipal, estadual, federal, para que eles conheçam o que é o conselho também. Não é só a categoria, mas a grandeza e como nós juntos podemos fortalecer a economia e o alinhamento da profissão. O João trouxe o representante comercial empresário, aquele que gera empregos diretos ali com sua equipe,
Mas você trouxe agora o representante comercial que está ligado ao setor de distribuição. Então, são dois universos distintos que estão sob o guarda-chuva das próprias entidades e do setor. Então, tem um profissional autônomo, que é o representante comercial, que não formou a empresa, mas atua decisivamente. Esse está muito mais ligado dentro do setor da distribuição brasileira. E, para vocês terem ideia, aproximadamente 130 bilhões de reais são gerados de negócio dentro do setor atacadista e distribuidor do Brasil, realizados pelo representante comercial. Então, tem tido uma proximidade muito grande. Você falou agora da DAPA. E do Confere com a Abad. Com a Abad. Que nunca teve no passado, né? E isso escalona um relacionamento muito mais produtivo em toda a cadeia, né? Porque você troca as ideias e compreensão. Se você ficar para um lado fechado, não dando oportunidade de conhecer os processos, eu acho que esse trabalho que o Confere vem fazendo é fabuloso. Nós temos que... Não é mais o momento, João, de ruptura, de você, pessoas que pensam diferentes de você, pessoas que têm interesses diferentes dos seus, você tem que buscar o diálogo para você conciliar interesses. Eu acredito que o Eli falou, e isso ocorre em todos os regionais, tenho certeza disso, os balcões de oportunidade. A quantidade de empresas, indústrias e distribuidores atacadistas que entram, vão junto aos conselhos nesses balcões de oportunidade e oferecer oportunidades para os representantes. Eu sempre falo para os representantes lá, brinco com eles, representante raiz. O representante raiz tem 5, 6 representadas, tem um escritório de representação, né? E trabalha com várias empresas, não concorrentes, óbvio, né? Mas que consegue abastecer o mercado que ele vai e que ele trabalha. Então, quando eu converso com eles, eu sempre digo assim, olha, eu ainda vou voltar aqueles representantes raiz, que tem 2, 3, 4 representados. E os conselhos regionais ajudam nisso com os balcões de oportunidade, onde estão lá empresas procurando representantes. Esses balcões de oportunidades não são para aventureiros, eles colocam empresas que estão sérias, que estão procurando profissionais, e os profissionais vão ali, mandam um currículo, entram em contato, procuram, por exemplo, Santa Catarina, de repente estão procurando representante para Santa Catarina, mas para o Paraná, Rio Grande do Sul, para o Nordeste, Pernambuco, podem procurar também. Então, ali são empresas que colocam atrás de profissionais de representação. Essa relação com as entidades é muito importante. A gente viu que nas muitas projetos de lei dentro do Congresso Nacional, contrário ao representante comercial, ali tinha um interesse, muitas vezes, da indústria, do setor de representação, da distribuição. Certo? Essa proximidade nos últimos 3 anos, seja com a indústria, seja com as entidades representativas dos mais diversos segmentos econômicos, com a proximidade muito grande com a Abad, com o presidente Severini, nós pudemos ali conciliar interesses. São muitas vezes interesses distintos, nós podemos ter muitos interesses convergentes, certeza, tá? Que possa estar ali atuando. O Sistema Confere Qualis tem atuado junto com os atacadistas e distribuidores do norte a sul do país, gerando a capacitação, trazendo o setor de distribuição para próximo. Então, assim, tentar diminuir as diferenças e aproximar. Todos nós estamos num setor produtivo. Até porque, presidente, existem umas características. Quando você vai no balcão de oportunidades do Sul, você vê a busca de profissionais muito pela indústria. Quando você olha o balcão de oportunidade do Norte, o maior captador, o maior parceiro, né, é o atacado distribuidor. Por uma ausência um pouco da indústria, você tem muito a base do distribuidor consultando ali no site, buscando as oportunidades, mas como você falou, de uma forma respeitosa, Sim, nós temos muitos distribuidores lá também que colocam, né, sabendo o regramento, né, mas como funciona. Qual o maior desafio que você acha que o setor vai enfrentar e quais são os caminhos que nacionalmente os conselhos, sindicatos, associações ligadas ao setor econômico da representação comercial precisa atuar para superar? Assim, eu acho que o representante comercial é muito resiliente, né? Ele não desiste nunca, né? Ele está na estrada e não desiste nunca. Eu até brinquei porque um
Uma das ferramentas que a gente criou, que isso aí não tem lugar nenhum, essa ferramenta, está lá no site do COR de Santa Catarina, é uma calculadora. A calculadora faz qualquer tipo de cálculo. Não, essa faz um cálculo específico. Eu coloco o valor do hotel, eu coloco quantos dias eu vou ficar na rua, eu vou colocar quantos quilômetros eu vou rodar com o preço do combustível, eu coloco todos os dados que ele pedir ali. E ele vai me dizer, naquela semana, quanto é que eu tenho que faturar, né? E quanto é que eu tenho que vender para pagar E ver a viabilidade, se é viável ou não essa viagem. A viagem dele. Então, é uma das ferramentas que você está trazendo o representante da passionalidade, do emocional. Eu vou porque vou, para algo mais racional, trazer ali estratégia do empresarial, para ele pensar na vida dele, né? Eu vou viajar 500 quilômetros e não tenho uma perspectiva de venda. Eu vou botar quanto dinheiro fora em cima disso? Então, eu tenho que fazer um trabalho antes e esse trabalho me levar para fazer essa negociação junto a esses clientes. Então, nós temos isso aí. Eu acho que a resiliência, eu acho que o mercado ele sobe e desce, né? Tem momentos de pico, né? Então, eu vou falar pela minha região, geralmente junho e julho dá uma queda no setor, mas daqui a pouco ele já começa a levantar o setor de novo em agosto. Tem representantes que não param nunca, né? Estão virando direto, representantes na área industrial que estão trabalhando direto. Nós temos lá muitos representantes na área da construção, tanto na área do varejo como na área da indústria, que é um estado que está se desenvolvendo muito, muito forte na área do turismo. E eu acredito que é a profissão do futuro. Muitos me perguntam, mas e a internet, o e-commerce? Eu cheguei, olha, o dia que acabar o relacionamento humano, acaba o mundo. Então, tu tem que ter um relacionamento humano. É adequar o relacionamento humano à máquina, à tecnologia, à inteligência artificial, aos mecanismos tecnológicos. Para nos ajudar, entendeu? E mais do que qualquer coisa, o conhecimento. O representante precisa estar preparado, né, Eli? É isso aí. Presidente, uma coisa que o representante é resiliente, ele sabe vender, e sabe vender bem, mas ele precisa aprender mais. E se capacitar, não pode perder. Esse custo de estrada tem que ser bem analítico. A ferramenta que você fornece é muito importante, porque em alguns momentos, se ele não tiver um planejamento, se aquelas visitas vão ser realizadas até por uma falta, um agendamento prévio, o custo da estrada, ele vai no carro ou no carro alugado, né? E eu principalmente, que sou do norte do Pará, que é continental, é estrada, é barco, é avião para fazer esse acesso, o representante, sim, tem que cada dia mais se capacitar, se olhar como empresário, tem um compromisso social, o seu escritório tem que estar ali com todo o suporte para a extensão da indústria, para que busque o faturamento de sobrevivência. Mas tem uma coisa... Um planejamento pessoal, que é o planejamento contábil tributário, que às vezes fica disperso, que ele não gosta de olhar. Mas tem uma coisa que você falou, é a profissão do futuro, e nós temos uma garantia disso. Durante a pandemia, nós abastecemos todo o mercado. E eu respeito todos os profissionais de venda, mas muitas indústrias geraram impeditivos de seus funcionários diretos irem a campo por risco, mas o representante, por ser uma empresa trabalhando para outra, não entrava nessa política de compliance e ele ia atender. E quando entrou em lockdown, e a gente teve... Algumas cidades fecharam. Tinha até cidades pequenas do interior. Não estamos recebendo representante comercial, mas o representante comercial estava lá na cidade, sem vacina prioritária. Cuidando da logística, abastecendo. Teve uma crise de abastecimento, com risco de desabastecer em 2020. E a segurança alimentar, material médico hospitalar, ali foi assegurado pela nossa categoria. Ali se mostrou a relevância de vários setores, a área médica, enfermeiros, psicólogos, médicos, mas o representante comercial estava ali sustentando a economia brasileira num momento muito crítico de todo mundo. E abastecendo hospitais, tá? Também ele ia para os hospitais. E o supermercado era o shopping para desopilar até a cabeça e estava ali abastecido pelo representante. Agora, eu acho uma situação real. Nesse período de pandemia, todos os avanços tecnológicos também foram muito grandes. As indústrias se mobilizaram, apresentando um monte de recursos para fazer o atendimento ao mercado. E quando nós retornamos,
o que nós mais escutávamos. Porra, tava saudade de sentar e negociar com você. Sim, a relação humana... A pessoalidade é muito importante. Eu queria te olhar nos olhos, eu queria te atender, eu queria te negociar. Mas o futuro está para o representante, que vai manter essa questão, a característica do presencial, mas que saiba dominar as tecnologias. Com certeza. Saiba O presidencial vai ser um avatar, uma sala de reunião, vai ter outros modos de operar, mas nessa nova inovação em Santa Catarina, nós criamos agora uma ferramenta para ajudar o representante na gestão da empresa dele, na gestão dos clientes dele. Porque tem muitos representantes que os clientes não estão com ele. Estão fora da base dele, e a gente está criando alguma coisa para ele botar os clientes junto com ele. E dentro disso, uma coisa que também é uma inovação lá, eu estou conversando com o cliente, estamos conversando, e o cliente me diz que gosta de cozinhar, gosta de pescar, que vai fazer uma pescaria. Isso eu não estou anotando, nós estamos em conversa privada. E aí eu saio dali e digo, o meu cliente, pego meu celular, abro a página dele, meu cliente vai pescar no Amazonas, tal. Vou voltar daqui a 30 dias, sim. Daqui a 30 dias eu volto lá. Transcreve tudo isso em texto. Ele transcreve o texto. E deixa lá até alarme para poder... Isso, eu no hotel eu dou mais uma rebuscada, porque eu vou me lembrar do que foi dito, e aí... Quando eu for visitar ele de novo, eu disse, pô, e aí, como é que foi a pescaria no Amazonas? Pegou bastante peixe, como é que foi? Tens as fotos? Então, isso aí, o que eu estou dizendo para ele? Eu tenho um carinho por ti, eu tenho interesse de cuidar, de ver como é que tá. Então, acho que isso é muito importante. João, o maior patrimônio do representante comercial é a sua carteira de cliente. Com certeza. Não, essa carteira de cliente não é da indústria, é sua. Porque as indústrias passam pelos seus escritórios, mas essa confiança que ele tem é... E muitas vezes essa mudança de indústrias do mesmo segmento, tá? A colocação de um novo player naquela região vai muito pela força do representante. Aquela marca que não tem uma representatividade num país continental como nós temos, não tem uma representatividade em determinada região do país, é líder em outra, pelo trabalho executado do representante comercial. Agora sim, é muito interessante essa preocupação, esse trabalho que está sendo feito de colocar mecanismos tecnológicos em Santa Catarina, em outros regionais. O próprio Confed tem investido nisso, trazendo palestrantes, alertando, colocando a inteligência artificial como um meio ali muito fácil para o representante comercial sair dessas rotinas repetitivas e sobrar tempo para interagir com o cliente. Mas me preocupa muito pessoalmente a questão do planejamento tributário da vida futura do representante comercial. Alguns regionais nossos têm feito palestras, levando profissionais da contabilidade, porque muitas vezes os recursos são misturados ali, do que é pessoal, do que é da empresa, e quando há uma perda da representação comercial, abala toda uma estrutura. Então, você está muito bem, 60 dias depois você está muito mal. Então, esse é um alerta que eu tenho feito em muitas conversas, tenho conversado também com as lideranças do nosso setor para, nessa base de capacitação, trazer o que seja planejamento tributário, a questão da gestão financeira, né? Nós já fizemos workshops em relação a isso. Nós fizemos em relação à parte tributária, né, para as pessoas entenderem a empresa e separarem o que é meu, o que é da empresa, até para ver se a empresa é viável. Nós já fizemos isso. E já fizemos um previdenciário. Porque o que me preocupa muito, porque a gente vem com uma ideia do passado que vou ganhar pouco para pagar pouco. Então vou ganhar pouco, meu salário vai ser pouco para mim não pagar tanto imposto. Aí chega lá na frente, quando ele vai se aposentar, ele se aposenta com o mínimo. E tem representantes que ganharam muito dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro, podiam ter uma aposentadoria tranquila. E muita gente vê que não tem em função a isso. Então a gente faz esses workshops para mostrar para as pessoas que se ela ganha bem, ela faça o lastro dela para o futuro.
Porque nós, assim, ó, hoje nós estamos com uma representada, amanhã nós podemos estar sem ela. Sim, É muito... Não é uma coisa assim, tem uma segurança. Não, hoje tu está fazendo um trabalho, mudou a gerência toda da empresa, vou trazer um outro time e tá fora. E isso aí é muito complicado. Em relação a isso aí, é que estão um dozeavos. As pessoas acham que a gente recebe um dozeavos quando tem uma rescisão de contrato para ficar milionário. Não. A rescisão de contrato é uma reparação do dinheiro que eu coloquei quando eu entrei, porque o representante comercial tem que se lembrar, porque ele tem que ir lá prospectar, ele tem que sair para o mercado. O payback é 2 anos. Isso, então ele bota dinheiro e lá na frente, se tiver uma rescisão, ele vai receber aquilo de volta para dar continuidade de novo. para gerar novamente, Para gerar a economia. novamente. Então, assim, ó, a gente faz os workshops, a gente convida o representante para ir. Então, já fizemos de tributário, já fizemos de contábil, já fizemos de previdenciário. E isso aí é A categoria tem que aderir. Tem que aderir, Porque tem que entender que nós precisamos nos organizar e nos estruturar para a nossa atividade, para a nossa profissão. Mas eu vejo a adesão cada dia maior. Se a gente olhar pelos investimentos que o Confere tem feito muito forte nessa capacitação, quando nós iniciamos o projeto, Zé Ricardo, hoje há um aulão muito grande nesses Então, últimos 3 anos da categoria, nesse link com as entidades. É fantástico. Total. A gente começou com o Zé Ricardo Nas aulão. crises, né? Nas crises, sim. nos impactos negativos, todo mundo se uniu. A gente começou com o Zé Ricardo com um aulão para falar, cara, vendas é isso, o universo é esse, compreenda onde você está. Tivemos Walter Longo dizendo, cara, olha onde estamos, onde podemos chegar, e só vamos chegar se a gente compreender que a gente tem que ser um aliado à tecnologia. Eu vou corrigir, eu só vou corrigir o Ricardo, que ele tivemos, que já foi no Pará, Santa Catarina, não esquece. Vai chegar. Aí já tivemos no Confere, você participando. É o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. É um investimento muito significativo. O Walter Longo é um dos maiores especialistas internacionais em inovação, inteligência artificial, né? Tem uma atuação, foi presidente do Grupo Abril, recebeu 5 vezes o prêmio Caboré, que é o mais alto prêmio da propaganda brasileira, está atuando em inovação, atua no conselho de administração de inúmeras empresas nacionais e internacionais. Então, é uma canalização de investimento, é um retorno à categoria. E essa adesão é nítida. Quando nós fizemos o primeiro, foi no auditório cedido pela FEComércio. O segundo, em parceria com a Fundação Cultural do Estado do Pará, foi cedido um teatro, e o Walter Longo se apresentou e lotou. Então, e agora a gente já... Cara, quem é que vem? Já ficou diferente. Começou a subir, né? Me ligam bom isso. Quem é que vem agora, entendeu? Eu quero participar. Me ligou agora recentemente o Henrique, o presidente Henrique do Core Goiás, né, que estava vendo auditórios e tal, mas conseguiu a Assembleia Legislativa, 600 pessoas. São 600 pessoas com toda uma estrutura. Então, assim, Oxalá, tenho certeza que vai ser um mega evento. Sem dúvida. Dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, esse sarrafo palestrante tem, né? Tudo. E eu tenho certeza que tem muitos distribuidores, muitos representantes em Goiás, de indústria, de distribuição, e eu tenho certeza que vai ser casa cheia. Mas vou trazer um ponto para você. Vamos lá. Há uma maturidade profissional, né, sua, e assim, na tua trajetória, aquilo que você almejou ser lá atrás, na adolescência, e virou representante comercial, você é feliz? É feliz na tua vida profissional, naquele caminho que você colocou? E se você teve nessa trajetória algum mentor, alguém que te inspirou para isso, porque sei que você inspirou pessoas. O Bruno, teu filho, foi inspirado por você, então é uma segunda geração. Mas você, a opção pela representação comercial, e se teve algum condutor, algum mentor aí? Eu até me emociono falar disso, tá? Porque eu sou filho de um caixeiro viajante. Então, meu pai foi meu maior estimulador, porque viajava o país todo, E sempre que voltava, eu já com 7, 8 anos de idade, ele contava as histórias dos representantes, de um ajudar o outro, as aventuras, as dificuldades, as negociações, eram modelos diferentes, mas a felicidade, a realização dele de chegar
estou trazendo comida para casa, estou trazendo conforto, mas consegui fazer isso, revertir isso, aquele entusiasmo me contagiava, sabe? E eu acho que eu fui tomando dessa fonte a vida toda, e quando eu saí da faculdade, me graduei em economia, apareceu uma oportunidade para que eu trabalhasse na Xerox, que era uma referência em cursos. Falei, cara, que bacana, tem alguma coisa a ver comigo, que eu vou topar. Fui para dentro da Xerox, muito investimento. Era um modelo NetNet, que tinha um curso, o PSS2, que era uma referência nacional. Aprendi, tive uma oportunidade de ir para uma empresa multinacional, que passei lá 12 anos, foi uma grande escola, tive grandes mentores, pessoas que eu aprendi constantemente, mantenho um relacionamento. É muito bom trabalhar ao lado de pessoas que você admira, que você respeita, que você aprende muito. E eu tive um cara parceiro que eu trago da vida profissional para a amizade, foi o Ricardo Sobral, o Eduardo Tassinari, mantenho contato com pessoas inspiradoras que me ensinaram bastante. E quando houve uma reestruturação e eu falei, cara, agora eu tenho, ou eu me realoco para o mercado, ou eu vou para a carreira solo. E meu pai sempre brincava, o bom empregado é patrão. É diferente. Então, se tivesse nascido há 60 anos atrás, a escolha seria caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Hoje é representante comercial. Mas se tiver um renascimento no futuro, daqui a 6 anos, for o ciborgue representante, a escolha é a mesma? Eu sou plenamente satisfeito, tenho orgulho, e eu acho que isso eu consegui transferir para o meu filho, e foi natural. No momento difícil, que eu tive que me afastar da empresa por um momento de saúde, ele assumiu, pegou um amor, conduziu. E hoje é muito legal ver ele crescer e fazer um trabalho melhor do que o meu. Porque você olhar para o seu filho e falar, porra, com admiração, né? Eu acho que essa admiração e entusiasmo que trouxe ele para o mercado, eu tenho por ele. Lado a lado, e a gente até brinca. Dentro da empresa, somos sócios, somos parceiro, você me convence, eu te convenço, né? Mas o orgulho de estar do lado da pessoa que você ama, construindo aí, dando sequência. Eu sou realizado, profissionalmente eu sou realizado. Eu bato no peito e falo, tenho orgulho de ser representante. Tenho muito orgulho de ser representante. E na tua vida, eu vou transferir a pergunta para você. Eu acho que tem uma... Complemento aqui. Sim. Essa empresa é uma empresa familiar, tá? Minha esposa veio para dentro da operação. Até a gente brinca, nós não mais viajamos, nós fazemos convenção de vendas da empresa, porque eu e minha esposa trabalhamos dentro da operação e ela tem esse mesmo amor por vendas. Então, eu acho que isso deu muito certo. Desculpa aí, presidente. Eu quero transferir para João. Assim, se pudesse voltar no tempo, na trajetória profissional, né? Teria alguma coisa que faria diferente? Não mudaria. Então, mas tem uma história lá de criança, lá no passado, que envolvia, acho, caixeiro viajante, representante. Meu pai eu nasci em Portugal, vim para o Brasil com 1 ano, né? Eu sou brasileiro, fiz 1 ano no navio, e o meu pai teve uma padaria no primeiro momento e depois teve uma loja lá em Pelotas chamada Caça e Pesca. Era uma loja que trabalhava com esse setor. E eu trabalhava com ele. Então, eu tinha 13 anos e trabalhava com ele, ficava na loja atendendo. E eu ficava encantado quando vinha aqueles representantes, todos alinhados, da Tramontina, de várias empresas, das empresas de armas da CBC, Boito, Rossi, que pessoal tudo alinhado, conversando. Eu cheguei, porra, olha só que loucura isso. Ele viaja por todo lado, olha assim, conversa e tal, pô, eu vou querer fazer isso. E aquilo foi. Eu entrei num curso de comecei a fazer da datilografia, eu fiz. Não, vou me entregar mesmo, eu fiz no Senac. Mas eu estava fazendo... Nós fizemos. Era o pré-requisito naquela época de ter o curso da datilografia. E aí, estava fazendo administração, aí apareceu uma oportunidade, eu cheguei, eu vou ser representante comercial. Um pouco antes disso, eu já tinha feito outro curso, eu sou técnico em ótica, tive uma ótica em Pelotas,
E eu sou um cara que não posso ficar preso, né? Eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar conversando com pessoas, eu tenho que estar falando. E eu cheguei para minha esposa assim, vamos embora? E ela chegou, mas vamos embora para onde? Eu cheguei assim, vamos morar aonde todo mundo, na nossa região, né? Onde todo mundo quer tirar férias, que era Santa Catarina. Aí ela chegou assim, vamos embora. E aí fomos embora. Trabalhei por quase um ano de ônibus. Então, eu fazia 2 estados, Paraná e Santa Catarina, trabalhando de ônibus. O dinheiro era muito curto, tá? E aí depois a coisa foi melhorando, fui pegando outras representadas e hoje eu estou aqui. E não mudaria nada do que foi feito, né? Tenho muito orgulho do que foi feito. Não teve, para dizer, teve algum mentor, não, teve aquelas pessoas que me chamaram a atenção. Aquelas pessoas lá que me chamaram a atenção, alinhadas, né? Representantes assim, no estilo, na forma de conduzir, de conversar, aquilo me encantou, né? De repente ele estava tentando fazer uma negociação, mas aquilo me encantou. E aí eu fechei. Eu quero trazer também que eu também não mudaria em nada, tá certo? Havia uma tendência natural para o mundo acadêmico, o mundo jurídico, e ali por um momento com uma loja que eu não era atendido, tinha uma loja de brinquedos presentes, não era atendido por representantes comerciais, comecei ali a ter uma necessidade, entrei em contato com a indústria e passei a representar, o negócio cresceu, foi para multissegmentos e virou a representação comercial, então não mudaria uma vírgula, sou extremamente feliz com a trajetória, né? Os irmãos ficaram no mundo da academia, no mundo acadêmico, mas a representação comercial me proporcionou tudo. Né? A resiliência que nós temos, mas as oportunidades, né? Essa visão geral mais ampla, a visão periférica que o representante comercial deve ter. E o que eu vejo hoje é que nesses últimos 3 anos houve um resgate muito grande em cada um de nós, representantes comerciais, da nossa trajetória, dos nossos antepassados, do que nós construímos no nosso dia a dia, quando a gente sai. E hoje tem uma base tecnológica muito mais fácil ali para a gente. No passado não tinha. Né? As comunicações com a indústria não tinha, era o Correios. Eu lembro, desculpa, só trabalhando, eu lembro isso quando nos workshops, 60 anos nós estamos fazendo esse ano. 60 anos. Nós temos que respeitar quem começou lá atrás. Sim. Né? Então, quando eu falo lá no workshop, existe uma BR chamada 101 em Santa Catarina, que eu acho que quem já passou por lá, que é a maior extensão, que está no lado leste ali, que é a maior extensão, aquilo ali foi areia. E o pessoal lá botava corrente nos fusquinha da época para poder andar. Então, o representante de hoje tem que respeitar aquele passado que aconteceu lá, que foi ele que trouxe isso. E nós agora, com 60 anos, temos que respeitar o que vai para frente, fazer o melhor para frente. Fazer um espaço, né? E eu vou trazer isso numa pergunta para vocês, mas podemos voltar para a família depois de um trabalho. E quando você vai para o Ricardo é da região norte do país, e ainda hoje os representantes comerciais, pelas extensões, a extensão territorial que é muito grande, você tem aí o uso de canoas, de tal, passando 15 dias fora. Então, é um trabalho árduo e a volta para casa, o abraço é fantástico. Eu tenho visto depoimentos de representantes, muitos representantes, e muito emocionados em resgatar o orgulho de ser representante comercial, mas também a volta para casa e a importância que tem para casa. Vou trazer só para a gente fechar o nosso bate-papo, né? Primeiro para você ali, se há conselho a se dar, o que é que você daria para quem deseja ingressar nesse segmento econômico, nessa profissão, hoje? O que eu daria? Eu acho que não é um momento tão romântico, é um momento muito competitivo. Muito, mas eu acho que é competitivo em todas não tem conforto em nenhuma profissão. Nenhuma tem garantia de sucesso, tem conforto, estabilidade. Eu acho que, primeiramente, você tem que se identificar com o que faz e tem que amar o que faz. Então,
E uma profissão buscando só remuneração, eu acho que está fadado ao insucesso. Uma vida pessoal difícil, porque quando a gente faz com a disposição, com a energia, executa um trabalho, então venha para a representação, quem vê uma oportunidade, uma profissão regulamentada, que com todas as dificuldades ainda gera grandes oportunidades de negócio, mas entenda, compreenda, venha sabendo bem e com vontade de realizar. Porque o representante, ele é imortal, ele nunca vai morrer, ele nunca vai ficar doente, ele sempre vai sobreviver. Ele tem entusiasmo. Não adianta fazer palestra motivacional para representante. Ele já acorda no 220, independente da idade. Você tem que preparar o representante para as crises, para os momentos inesperados, para de forma abrupta perder a representada, mas estar preparado para pegar, seja nesse segmento ou qualquer um outro segmento. Você pega executivos extremamente preparados no mercado, tá? Que ele sai de um segmento têxtil e ele vai para um segmento de siderurgia porque está preparado para gerir negócios. E nós temos que estar preparados, seja qual for o segmento, para que nós possamos representar bem, ser o melhor cartão de visita para qualquer indústria, qualquer distribuidor em qualquer segmento. Então, assim, nós temos que preparar o representante para as crises, para o inesperado, para o preparo intelectual, técnico, profissional. Eu acho que é esse caminho. Então, faça o que você gosta, que você ama, mas se prepare. Se prepare sempre. Aprenda a reaprender todo dia. Eu tive uma vida como profissional de venda durante 11 anos numa empresa. Eu tinha muito suporte. Como representante, você tem que estar preparado, porque você não tem, às vezes, uma marca forte que você vai construir. Você tem que calcular seus custos, porque a indústria não vai pagar. Você vai ficar um pouco mais ausente, porque uma viagem, principalmente no meu estado continental, vai durar mais do que uma semana, vai durar 15 dias. Você abdica em alguns momentos da sua família, que para mim era muito doloroso. É uma coisa que eu primo muito, estar ao lado da minha família, ver meus filhos crescer, hoje ver a minha netinha, viajar, curtir, mas eu aprendi muito na vida de representante e ali admirei outros representantes que me ensinaram. Então, eu não tenho uma pessoa só. Eu soube que a neta, inclusive, é papa sair. Isso? Até à noite, né? É sobremesa, almoço e jantar. Né? Então, e é uma alegria estar do lado dela, né? E hoje eu tenho a satisfação de muito desses momentos estar ao lado do meu filho no carro, trabalhando, visitando os clientes. Então, faça com amor, com satisfação, que eu acho que você se realiza. João, passado, nós temos, aí, nós temos um presente hoje pujante. E a representação comercial tem futuro? Total. E quais são as alternativas para esse futuro, na sua visão? Total. Só que os representantes, eles têm que começar a entender que o mundo está competitivo, mas sempre vai ser competitivo. Sim. Ele não vai mudar disso. Novas empresas vão surgir, novas empresas vão criar espaço e novas empresas vão contratar outros representantes para fazer isso. Então, o que eu penso hoje da representação comercial é cada vez buscar mais conhecimento, buscar mais informação, buscar mais, não digo o banco da escola, mas mais cursos, entender melhor o mercado, se aperfeiçoar mais. Eu brinco nesses workshops que eu vou, que quando eu comecei era um talão de pedido. Eu passava uma manhã na frente do cliente para tirar um pedido e conversando, porque o pedido era 5 minutos, mas a gente ficava conversando. Hoje o mundo está muito rápido. As pessoas conversam, mas nós temos que nos antecipar às necessidades do cliente e do mercado. Pronto. Então, ele tem que estar cada vez mais, se introduzir nessa parte de conhecimento, buscar informação da concorrência, buscar informação da cidade, buscar informação de tudo. Ele tem que ter essa informação. E o que eu sempre aconselho o representante, não fique com uma representada só. Diversifique a sua representada.
como tu falasse, daqui a pouco você rescinde o contrato com uma empresa, tu vai ficar bamba, porque tu vai ficar perdido. Se tu tem mais 2 ou 3 representadas, essas vão Isso é a possibilidade, inclusive, de expansão. Sim. De sair do representante autônomo para ir à montagem de empresas e se estruturar. Pronto, mas aí tu não fica perdido. Tu tem alguém que vai te dar uma estrutura até tu conseguir uma outra representada. Então, esse tipo de informação eu passo. E eu conheci uma pessoa que me disse uma coisa. Ele falou em vendas, mas eu vou trazer em negociação, que traduzindo é a mesma coisa. Sempre tem alguém querendo negociar alguma coisa, ou sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa. E sempre vai ter que ter alguém para vender alguma coisa ou negociar alguma coisa. Sou eu, representante comercial. Entendeu? Que bom. Eli Ricardo de Lima, João Pedro da Silva Rosa, eu sou Arquimedes Júnior, somos amigos, somos dirigentes do Confere e com muita alegria encerramos aqui. Antes de encerrar, presidente, eu gostaria de expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação, minha honra de estar junto com o Confere, com pessoas como vocês que eu admiro, passam energia e a gente vê a mudança do comportamento dos representantes, a percepção junto ao conselho, porque aqui a gente não conta a história de ninguém, a gente fala da nossa história. Aqui são 3 representantes à frente nesse momento de um conselho, não são de outras profissionais, são pessoas que carregam a pasta, que você encontra na sala de espera, que você encontra no voo, trabalhando e conciliando o seu trabalho com a entidade, né? E fortalecendo essa entidade que, nesses 3 anos, tiveram um avanço sendo capitaneada por você, presidente, sabe? Com muita competência, com muito conhecimento, mas com muita humildade e compartilhando com uma plenária que cada dia mais se fortalece e se sente pertencente dessa entidade, porque é que todos constroem esse conselho junto e por isso eu vejo cada dia mais a categoria mais conectada ao nosso conselho. Orgulho para vocês. Que estejamos muito unidos, representantes comerciais e todas as entidades que formam o sistema Confere Cores, e que Deus nos ajude nessa conexão para que seja muito permanente. Agora encerramos mais um episódio do Entre Negócios e Propósitos. Partimos para uma próxima edição. Obrigado. Agora entre amigos.